Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você for assistir essa live. Estamos aqui em mais uma quinta-feira. Oi, Lucinha, bem-vinda, inaugurando a nossa live. Mais uma quinta-feira. Boa tarde, oi, Thaís. 1 hora. Hoje a gente vai fazer uma live livre. Quem é que tá aí? É a Fernanda, Luciana. Então, esse quadro aqui é o quadro do meu sogro. E eu tô na minha casa nova, então ele nem tá na parede, tá tudo em obra, tudo desmontado. Vou mostrar para vocês. Eu tenho falado bastante sobre isso, né? Mudanças. Eu tô num período de mudança. Oi, Fê, que bom você, saudades. Vamos combinar aí um café. Saudades de muitas pessoas. Ana, Thaís, já dei um beijo. Tô passando por um momento de mudança literal, assim, tô mudando de casa. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que não sei se eu consigo virar a câmera. Consigo. O estado da casa tá assim, mas tá tudo certo. Tô sem internet ainda, tendo que trabalhar pelo celular, mas faz parte, né? Todo o processo de mudança exige uma desorganização, uma desconstrução, uma, um certo caos, né? Tudo fica meio de pernas pro ar, para a gente realocar e colocar as coisas num outro contexto e buscar novos funcionamentos, deixar algumas coisas para trás. Sei lá, isso está muito na minha cabeça esses dias. Então, hoje o tema da live é livre, eu estou esperando a Patrícia entrar. Vocês estão me ouvindo? Tem horas que parece que trava. Ah, já vi que a Lucinha comentou. Então, hoje a gente resolveu fazer uma live livre para responder perguntas. Quem tiver alguma pergunta para fazer, algum comentário, algum tema que, bom, claro, se a gente souber, né, que a gente possa discutir aqui. Quem quiser entrar também, fazer uma, sei lá, uma consulta, um comentário ao vivo, online com a gente. Oi, Paty, já te vi, vou te incluir. Estamos aqui, animadas. Deixa eu ver aqui. Animadas e com saudade, né? Porque tem isso da live, da gente poder se ver. Oi, Oi, tudo olá. bom? Tava te ouvindo. Gente, deixa eu limpar minha câmera que eu tô toda embaçada. Peraí. Embaçada. Então, enquanto a Patrícia limpa a câmera, eu vou fazendo aquela rápida apresentação. Patrícia e eu participamos da Base Diálogos, que é um quarteto profissional de amigas e profissionais, né? Que trabalham com psicologia, com direito e com finanças para discutir questões, temas dos relacionamentos, dos conflitos, dos desafios de cada área e da convergência de todas essas áreas, né? Como que essas disciplinas conversam e como que a gente pode se estão interrelacionadas, interconectadas quando a gente pensa nos desafios da vida, dos relacionamentos, sempre um aspecto esbarra no outro, está ligado ao outro, né? Enfim. Estamos hoje aqui numa live que a gente chamou de live livre, né, Patrícia? A gente tem Segunda falado vez que a já. gente faz isso. É, a gente sempre tem uma programação, né, de temas que tem um Uhum. encadeamento. A gente tem falado muito do divórcio, do fim do amor, né, de resiliência. Que mais? A gente tem falado de tantos aspectos, né? É, Comunicação, é. desafios Rel- financeiros de uma separação, cuidados com os filhos. Cuidado com os pais agora, né? O envelhecimento, a gente estava entrando nesse tema. A gente fala sobre as relações humanas, né? De É certa esse o nosso forma, tema. e todo o emaranhado que acaba acontecendo. Sim. Então, gente, agora pegando o gancho da Olivia, a gente vai falar, a gente vai ter planejamento sucessório. Alguém falou alguma coisa aqui. Aí é com você, Fernanda. Olivia. É.
Ué, vamos falar. Eu não sou uma grande especialista, mas entendo algumas coisas e vamos falar sobre isso. A gente ainda não falou sobre planejamento sucessório, Fernanda. A gente já começou a falar um pouco agora, nesse semestre. A gente pensou em abordar o desafio dessa geração sanduíche, que a gente chamou de sanduíche, né? Pessoas, mulheres, né, que estão aí entre os 40 e os 60 anos, com filhos adolescendo, filhos entrando na idade adulta, né, naquela transição, começando a sair do ninho, e, enfim, ou desafios da adolescência nesse mundo novo, né, o digital e tal, e ao mesmo tempo pais envelhecendo, começando também um processo de envelhecimento e quais os desafios disso. Então a gente já falou um pouquinho sobre diretivas antecipadas de vontade, né, o tal do testamento vital, planejamento do envelhecimento. A gente ainda não falou especificamente de planejamento sucessório, mas é uma ideia para a gente colocar na nossa lista de temas. É um tema super pertinente, super atual, mas a gente está, né, focando mais nessa gestão dos processos, né, das mudanças de fase, dessas adolescências da vida, né, assim, saindo da infância para a adolescência, idade adulta, ao mesmo tempo que os pais, então, são pessoas que estão sendo demandadas nas duas pontas, né, na ponta de cima e na ponta de baixo, né, nos ascendentes e nos descendentes. Então, aqueles pais que eram mais protetores, né, agora estão necessitando de cuidados, né? Aqueles pais que você recorria, né, ao cuidado, agora eles precisam, demandam cuidados, ao mesmo tempo que os filhos estão saindo do cuidado, mas ainda demandam todo um outro tipo de preocupação e de cuidado, né? Enfim, com todas as questões inerentes à adolescência e ao início da vida adulta. E Uhum. questões que a gente desconhece, né? Com todas essas tecnologias e pandemias e tal, e metamundo, é fogo. Você falando, né, do cuidado dos pais, né, dos pais que, enfim, trocando esse papel, invertendo. Eu já tive alguns casos no consultório de não ser bem assim, né? Na verdade, os pais precisando, né, de cuidados pelo envelhecimento e filhos que não se sentiram cuidados e se sentindo na obrigação de cuidar desses pais. E uma questão emocional muito forte, levada para a terapia por conta disso, né? Porque a gente fala a gente fala não. A gente deu um exemplo do melhor dos mundos, né? Filhos que foram cuidados e que desenvolveram carinho pelos pais e quase que uma troca. Mas também, às vezes, ocorre disso não acontecer ao longo da vida e vir um peso. Enfim, são muitos emaranhados emocionais, né, nessas relações, né? Eu já tive, né, a gente falando, ouvi você falando, já tive alguns casos assim de isso ser uma questão para a pessoa e o que acontece também, né? E Ah, aí a para gente. mim também. Já fui procurada por pessoas dizendo: Nossa, meu pai nunca cuidou de mim, nunca se interessou por mim, sabe? É um filho da puta, né? Porque é isso, dizendo, falando assim mesmo, e agora tá aqui, tá mal, tá doente, tá sem dinheiro, tá, sabe? E qual é a minha Uhum. responsabilidade? Num conflito, né? Claro, as pessoas, e aí eu explico, né, que existe sim um dever de solidariedade familiar, né? E não é porque ele faltou com, né, o dever dele que você vai faltar com o seu. Existe sim, claro que você não é obrigado a pessoa que não tem uma relação de afeto, de carinho, de amor, de amizade com o pai ou a mãe ou outra pessoa, mas se ela tiver condições, ela deve prover o mínimo, né, para ele subsistir com dignidade, dentro, claro, de uma proporcionalidade das condições da pessoa, né? Mas existe sim um dever de solidariedade familiar. E é Olha, tem muito um comentário. Ah, fala, tem, eu vou fala. ler, e é Não, muito fala você primeiro. E é muito complexo também, né? Porque quando a gente fala, né? Quando você fala, a pessoa chega e fala, eu nunca me senti cuidada, ele é X, Y, Z, Me e o outro abandonou.
E o outro lado, né? Aquilo que eu sempre falo, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? O outro não consegue enxergar isso. Acho, né, fez o melhor, fez o que dava. Então, quando você vai para esse lugar da solidariedade familiar independente, né? Do que, eu acho que talvez seja um caminho, porque são pontos de vistas. Mas vamos lá, alguém falou. Ih, eu não tô. Ah, desci. Renata Fontoura. Estou na fase de cuidar da minha mãe. Início do Alzheimer. Crises, irritabilidade e desconfiança. Não é fácil lidar. Eu imagino que não deva ser mesmo, né? Eu não passei por isso ainda. Conheço muitas pessoas que passam. Minha avó teve Alzheimer e eu acho que não é muito difícil você passar por essa situação. E uma vez eu li sobre Alzheimer uma frase que me marcou muito, que alguém que tem um familiar com Alzheimer é você ir perdendo a pessoa em vida, né? A pessoa não morre. Você vai perdendo ela aos poucos. Então, isso que ela fala, né, que não é fácil lidar, irritabilidade, desconfiança, é o início de você ir perdendo. E você ter que lidar com isso. Mas a irritabilidade, desconfiança é dela? Não, Da não, Renata, provavelmente será? Da pessoa. toma, né? É a forma Hum, como o Alzheimer está se desenvolvendo se na mãe dela, manifestando. se manifestando, exatamente. Eu acredito que seja isso, né? Não sei se ela quiser falar mais aqui sobre se a gente está indo por esse caminho, se realmente é isso, mas eu imagino É, que sim, né? ô, Paty, eu falei pro pessoal que se alguém quiser entrar, pode entrar, tá? Levanta a mãozinha, pede para entrar. Só avisa, pede que eu deixe entrar, a gente faz um papo aqui a três com convidados. Eu até vou botar aqui o nosso tema de live livre. Lucinha, Mônica e Bebel hoje estão em outro projeto, em outras atividades. A Onde- gente tem feito um pouco de revezamento, é. Hoje é Poxa, também estamos sentindo falta delas. Hoje é só a gente, Lucinha. Manda aí suas perguntas. Hoje o tema é livre. Faça qualquer pergunta, qualquer. Renata, você quer entrar para falar com a gente? Se não quiser, digita que a gente comenta. Você falou dessa irritabilidade, desconfiança, a gente ficou sem entender. É da tua mãe? É a manifestação já do Alzheimer? É essa leitura que você faz? Ou é uma situação, é como você se sente, né? Assim, deve ser desconfiança, não, irritabilidade talvez, porque deve ser muito difícil, né? É isso É isso. mesmo, ela confirmou, que é a manifestação. É engraçado, eu não tive na família nenhuma situação assim, né? Eu tive, na minha avó, ela teve um AVC e ficou, né, perdida, assim, desaprendeu coisas, né, básicas como comer ou ir ao banheiro, né? Então, mas ela tinha uma docilidade. Às vezes ela ficava muito irritada, né? Enfim, minha bisavó também me lembro dela querendo ficar irritada porque ela tinha que ir para casa, porque a mãe dela estava esperando ela, né, ia ficar preocupada. Então a gente, né, toda vez que a gente dizia não, né, não é nada disso, você está em tal ano, sua mãe já morreu, ela ficava irritadíssima e era estressante. Então a gente começou a concordar com ela e caminhar com ela até uma direção. Daqui a pouco ela fazia meia volta. Ela morava numa cidadezinha do interior em Minas e a gente acabava voltando para casa, né? Então, Uhum. eu acho que é isso, é buscar orientação, né, de como lidar para tentar ir a favor e não ficar numa resistência de alguém, é o que eu imagino, né? Já está numa desconexão tal da realidade, Uhum. das coisas, que tentar puxar para a realidade não vai adiantar, né? Para ela, para essa minha bisavó, a nona, ela tinha que ir, ela estava nervosa. Os pais dela, a mãe dela estava esperando ela voltar, sei lá da onde, da escola. E era uma realidade, ela estava vivendo aquilo, né? E Uhum. trazer aquele. Então acontecia isso, da gente ir num certo fluxo, ir concordando com ela, ir, né, assim, acalmando, e a coisa se perdia. De repente, ela dava volta, voltava para casa e ia ver a novela, sabe? Assim, fazia alguma coisa
ia sentar para jantar, né? Depois ela se perdia. Então, eu acho que buscar a orientação de como lidar, né? A gente, quando cuida de alguém, a gente tem muita preocupação em como fazer, né? Em como cuidar de que cuidados a pessoa precisa. Mas a gente não pode esquecer, né, Patrícia, que é um ponto que a gente toca muito aqui, que é o cuidar de quem cuida, né? Uhum. Então, buscar orientação para si, né? Para como cada uma de nós, né, ao lidar com o envelhecimento dos avós, dos pais, como que a gente fica, né, bem, que tipo de orientação a gente precisa ter para poder cuidar do outro. Ó, a Luciana comentou que a mãe dela tem Alzheimer. Ah, compartilha com a gente, Luciana. Sua mãe, né, deve ser jovem, você é jovem. Se quiser compartilhar um pouco com a gente aqui a sua experiência. Eu Fala, penso, Paty. eu penso que a pessoa tem sempre alguém na família que se disponha a tem esse quê de cuidador e sempre acaba sendo essa pessoa com mais responsabilidade, né? Assim, nos filhos, né? No sistema familiar tem sempre esta pessoa que é a que cuida mais do outro. E essa pessoa, geralmente, ela é uma pessoa também que não demanda cuidados. E aí, neste momento onde ela está cuidando do outro, numa quase que uma obrigação ou numa coisa natural dela, ela fica muito carente. E ela não percebe essa carência, dessa necessidade, que ela também tem necessidade de ser cuidada. E entender isso, e olhar para esse lugar e pedir, pedir não, aceitar, porque às vezes as pessoas até querem cuidar dos cuidadores e eles meio que, eu sei me virar, não preciso, tá tudo bem. Não, e entrar no lugar de aceitar, de pedir, de demandar também, porque senão o fardo fica muito pesado. Nesse momento da vida, né? Que, enfim, a nossa live acabou indo por esse lugar, para esse lugar. Então, a gente está falando deste momento da vida e dessas pessoas que acabam cuidando né, É, dos a, pais Lu... que estão. a Luciana comentou aqui, meu pai que fica na linha de frente com ela e é muito difícil. É, imagino, né? Eu também conheço uma pessoa próxima a mim, relativamente próxima, que teve uma mulher, um processo de Alzheimer rápido, precoce, né? Uma mulher, Uhum. hoje ela deve estar com 60 e poucos, mas desde os Nossa. 50, ela já tá, e ela já está muito, assim, muito avançado no estágio dela. Ela já não Uhum. consegue comer sozinha, sabe? Então, realmente, assim, eu não sei exatamente, né, em que momento que é o momento, o que que acontece, né? Até que ponto a pessoa fica em casa, até que ponto ela deve ir para algum lugar, né? Eu não sei, mas fico imaginando que chega um limite de capacidade de cuidado mesmo, sabe? Se você não tem uma estrutura, se você não conta com cuidadores, se você não conta com uma equipe que possa te ajudar nesse cuidado diário, Uhum. né? Se é você ali no front, você acaba que você também anula a sua vida, né? Dependendo do nível de dependência que essa pessoa atingiu. Então, são situações muito complexas mesmo, né? E que demandam, e que rede de apoio é muito melhor, é fundamental, né? Na É, família, e que pena que a gente não pode contar também mais com o Estado, né? Para poder ter apoio, né? Não sei, eu estou por fora de programas do Estado que apoiem famílias, assim, nessa situação. Se alguém souber alguma coisa, até seria interessante, né? Da gente, é. não sei, de algum hospital, de alguma coisa. A Lucinha falou que o melhor é morrer de repente. Depois Não botou, sei. vocês querem falar de eutanásia? Caramba. Aí vai ser live livre, é queima-roupa sem preparo nenhum mesmo, né? Assim. A gente fala sobre qualquer coisa. Eu acabei de ler um livro, né? Eu até falei sobre ele, que é. Gente, qual é o nome do livro daquele psicólogo? Ai, meu Deus. Irving Yalom, Ah, que sei. Entre a morte e a vida. Esperando a morte, alguma coisa assim, ele tem um casamento de 75 anos.
Não, 60, Nossa, é. Uma coisa porra. assim. A esposa dele morreu com 88 anos, e ele estava com 89. Ele escreveu o livro junto com ela, porque ela estava morrendo de. Ela estava com câncer, um câncer terminal, e lá na Califórnia é permitido, né? Se você está em muito sofrimento, se alguns médicos, enfim, autorizam você fazer a eutanásia, né? Provocar a sua própria morte antes do previsto. E ela descreve no livro, do tipo, amanhã eu decidi que eu vou tomar a medicação, minha família tá sabendo, e vai todo mundo lá. E aí ela morre e ele continua o livro. E aí ele continua o livro falando sobre isso. O livro, gente, é muito É forte. É muito exatamente. civilizado, eu acho isso. Eu acho isso assim. Eu tenho a Pauline Tessler, advogada da californiana, né, que é nossa referência, né, lá nas práticas colaborativas. Uma vez eu fui visitar ela, ela estava de luto, ela estava triste porque uma amiga dela tinha feito exatamente isso poucos dias antes da minha visita. Ela tomou É um uns coquetel. remédios, é um coquetel, uma vitamina, ela já num câncer avançado, sem perspectiva de cura, né? E aí ela e o marido em casa, eu não sei se foi em casa ou no hospital, agora eu posso estar me. Mas assim, a descrição que me foi dada foi essa, que foi numa coisa assim, ela decidiu tomar e ele entregou e ela tomou. Ela mesma Uhum. que se auto-ministrou, né? Ela tomou num canudinho o Não, tal do coquetel. exatamente, tem essa regra. A pessoa, você tem que estar consciente, tem que ser você que tem que puxar pelo canudo e, e aí é isso. Tem que ser Que aí você, tem que estar consciente. é o exercício da sua autonomia, né? Você exercitando, você está capaz e tal. Então, é isso. É muito civilizado para mim, sabe? Deveria ser um direito. Vários comentários aqui. Vamos lá. Júlia, estar no front é muito complicado. É quando aquela pessoa se vai, e quando aquela pessoa se vai, o vazio que fica para o cuidador solo é paralisante. Tema tão sensível, tantas nuances. Acompanhei de perto um processo desses. Porque passa a ser também, não sei se foi isso que você quis dizer, Júlia, mas assim, também dá um sentido, acaba que ocupa tanto a vida da pessoa que ficou no front, que quando a pessoa, né, vai embora, fica realmente um buraco, né? Passou a ser a vida de quem cuida é cuidar do outro, né? A demanda pode ser tanta que toma conta de qualquer aspecto da vida e pode ser muito paralisante mesmo. A gente, A Márcia, a gente pode falando falar. assunto, aí eu vou lembrando dos casos que chegam no meu consultório. Eu acabei de viver um caso onde o meu cliente morava junto com a mãe, e a mãe, por alguma razão, ficou em coma vegetativo e teve que ir para casa, porque já estava no hospital há 2 meses, e ela foi para casa e ficou vegetando viva. E aí foi um processo na terapia de uma decisão de. Aqui a eutanásia não é permitida, mas né, tem os cuidados paliativos, de uma decisão familiar de fazer os cuidados paliativos. Eu acho que isso pode, e que é quase a mesma coisa, né? Assim, quase a mesma coisa do ponto de vista da família, de tomar uma decisão. Não é a própria pessoa, mas a família tomou a decisão e ele falou: ó, daqui a uns 2 meses a minha mãe deve, né? Enfim, como é que ele falou? Ah, sair desse planeta, dessa esfera, porque ele já sentia, minha mãe já tá morta, já não tenho mais a minha mãe. Mas aí eu passei esse É, processo com ele, aconteceu, e, né, você estava falando do vazio, do solo, não. No caso dele, ele sentiu alívio. E até um alívio. ele não me sinto culpado. Eu tenho certeza que minha mãe não queria estar naquela posição, neste caso, né? É óbvio que eu Uhum. sofro, sinto saudade, mas foi um alívio para ele, para a família, aquilo,
né, ter ido daquela forma. E ele cuidou de tudo, assim, muito. Ele Pois viveu, é. virou aquilo. Olha como uma mesma situação pode ter leituras totalmente diferentes, né? Assim, é comum também a gente ouvir isso. Fulano, né, descansou, né? É difícil falar nessa palavra alívio, mas né? Em algumas situações de sofrimento, representa, né, um ufa, né? Assim, cessou o sofrimento da pessoa. Então, e por consequência, meu, que estou ligada a essa pessoa, vendo ela sofrer e sendo absorvida, né, na minha vida por aquele mundo, aquele momento todo de cuidados e tal, né? Aqui a Márcia colocou o tema do livro, né? Uma questão de vida e morte, amor, perda e o que realmente importa no final. Aí É, tem isso. aquele livro, né? Também daquela. Agora eu esqueci, Ana Cláudia, quem me lembra aí? Manhãs, Quintães, agora eu não sei. Que fala sobre a morte é um dia que vale a pena viver. Que ela fala isso, né? Que é o que as pessoas no fim da vida, ali, o que que elas se lembram, o que que elas, né, pensam, o que que realmente importa, o que que elas trazem nesse momento são as relações, né? São as vivências, as relações. Ninguém fala do quanto, do patrimônio, do quanto se construiu ou se deixou de construir, né? Do quanto se acumulou, mas principalmente de relações. Então, também me lembrei, enquanto você falava, de um filme chamado Amour, em francês, né? Amour. Quem Uhum. viu esse filme? Você lembra? Eu não vi, Eu não não. vou dar spoiler, mas vale a pena ver. Amor, vou botar aqui nos comentários. Que é um casal idoso e justamente a, a mulher, ela fica com Alzheimer. É exatamente esse caso. E é o marido cuidando dela, os dois velhinhos, assim, em Paris, e como é que a coisa se desenrola. E o amor está onde a gente menos imagina, né? Então, quando a gente fala de eutanásia, né, de você, o apego à vida, o apego cego, né, à vida, nem sempre é um ato de amor, né? Assim, eu me lembro uma vez que uma pessoa morreu, uma amiga também da minha família, uma mulher jovem, de 35 anos, com duas filhas pequenas, teve um Uhum. câncer. E o sofrimento dela era tão grande eu me lembro que me impressionou muito que a mãe dela, no leito de morte da filha, falou: pode ir, sabe? Vai tranquila, sabe? Suas filhas vão ser cuidadas. Eu fico arrepiada, assim, a mãe é, falou: pode morrer, minha filha, sabe? Você Uhum. está morrendo, pode ir. E, e isso é foda, né? Isso é foda. Você falou de cuidados paliativos. Eu escrevi Uhum. um artigo que acabou de sair num livro da Luciana Dadalto, né, organizado por ela, sobre cuidados paliativos pediátricos. Nossa, Pesado, né? é muito. É E o porque papel do diálogo nessas situações. é porque quando a gente fala, né, a voz dessa mãe aí, da mãe, né, em relação a essa filha, é você. Isso é empatia, né? É você deixar de pensar em você, porque ela provavelmente queria ver a filha ali, mas pensar, minha filha está sofrendo, é a dor dela, eu preciso deixar ela aí, né? Falar para ela que está tudo bem, que ela pode e que, por mais que eu não, ela no fundo, ela não queria, né, que a filha fosse. Lógico, gente, é lógico, mas Isso é tem muito amor, situações. isso é um amor genuíno, quando você deixa de pensar em você para pensar no outro. Porque tem esse lado, né? Claro que a morte é um tabu, é um tema dificílimo, dificílimo, que a gente diz uma coisa e na outra hora pensa outra. Mas eu acho isso, né? Assim, você poder falar, né? Quando a pessoa tá, não tem jeito, ela tá morrendo. E deixar aí, né? Acolher esse processo que é tão humano, né? Tão da nossa condição humana, com alguma naturalidade, com alguma tranquilidade, querendo cessar o sofrimento, né, da pessoa principalmente, é muito generoso, né, assim, porque Você sabe, Olivia, que quando eu estava, enfim, buscando falar sobre a morte com os meus filhos,
eles são pequenininhos, eu vou estudar, tipo, como falar alguns temas, né? Porque eles começam a perguntar, a ter medo, né? Começam a ver o tema livre foi para a morte, a Lucinha O falando. tema livre foi É, total para a morte. Olha como a gente não sabe aonde vai dar, né? Eu achei que a gente não ia falar, nem me correu que fosse por esse nem caminho. achei que a gente Zero. um monte de besteira aqui. Mas vamos lá, vamos no flow. Aí eu pesquisando, eu falei, eu quero tentar falar isso de uma forma leve para eles. E aí eu descobri um filme da Disney, que Viva la Vida, que é um menininho que, enfim, a avó dela morre Resumindo, no México eles comemoram o Dia dos Mortos, né? Então a morte era para ser celebrada, aí os mortos vão para o céu, chegam ao céu. E aí eu botei, ué, Olivia congelou, gente, ou fui eu? Não, eu tô parada, prestando Ah, tá. atenção em você. Aí Vai. eu botei eles para verem esse filme e tentei falar da morte de uma forma boa, né? Leve. Porque aí eu fui ler sobre. Gente, a única certeza que a gente tem na vida é que todo mundo vai morrer. E por que ainda é uma coisa tão difícil de lidar? Se essa é a única, todo mundo que nasce, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E ainda é tão difícil de lidar. E aí eu fui ver também que no Oriente eles lidam muito melhor com a morte do que aqui no Ocidente, né? Na Indonésia, naqueles países lá, eles celebram a morte, tem festa quando alguém morre. Não que não haja provavelmente saudade, mas o sentimento é muito mais leve do que é aqui pra gente. Todo mundo de preto, né? Uma coisa fúnebre. Se você, né? Várias vezes eu recebo pessoas no meu consultório falando assim, pô, fui no enterro de fulano e aí eu não chorei, as pessoas ficaram me questionando, né? Você espera que a pessoa esteja triste, se debulhando em lágrimas. É uma coisa que é esperada, né? É. Então, é, culturalmente também eu acho que muda a forma de lidar com a morte de cultura para cultura. Sim, muito. Acho que a gente pode entrar por aí e é interessantíssimo, né? Assim, esse universo, pensar como outras culturas, outras, né? Enfim, Ó, mas é fala. óbvio, né? A gente está falando aqui de uma morte natural, né? Não de uma tragédia, né? Quando a gente fala, bom, pelo menos eu aqui falando e falando sobre isso, tentando falar para os justos, é de uma coisa que vai acontecer com todo mundo, não de uma tragédia, uma coisa repetindo. Aí eu acho que a gente vai para outro lugar, né? Porque quando a gente, né, a Lucinha entrou com essa questão da eutanásia, vieram com a questão, né, dos pais, da dores, Alzheimer, aquele negócio. Todo mundo vai ter alguma coisa ao longo da vida que vai levar à morte, fora, né, uma tragédia. É desse tipo de morte, eu acho que a gente está falando aqui, né? É, sim, claro, né? Eu tenho essa experiência, né, de uma morte trágica na família, uma morte violenta Lembrei- e, hã? Eu lembrei disso, por isso que eu falei. Claro que não é aceitável, mas né, assim, não é aceitável o que causou, né, assim, a coisa. Mas, por exemplo, falar da morte do meu irmão, se referir a ele, falar claramente, é uma coisa que a minha família fala com dor, mas naturalidade. O que não é Uhum, natural é o evento violento, né? Isso que causa revolta é a violência, né? O que causa essa dificuldade de digerir e tal é a violência, como eu tenho uma amiga que foi morta também pelo namorado, sabe? Porque não aceitou, ela foi enforcada na Austrália, sabe? Porque ele não aceitou o término do relacionamento, uma menina linda de 38 anos, sabe? No uhum. auge da vida. E é isso, sabe? Quer dizer, morrer todo mundo vai, né? Mas o como é que a gente está, é que pega, né? Então, se morre jovem, se morre violento, se morre trágico, se morre morte morrida, morte matada, morte, né? Essa que eu acho que é a Uhum. grande angústia, a maior angústia até do que o que vem depois, que aí cada religião, cada cultura tem a sua explicação, ou nada, ou acabou tudo e eu vou
né, simplesmente entrar num sono profundo, eterno e nunca Uhum. mais e acabou. Eu acho que o que gera muita ansiedade também é no como que vai se dar, né, a morte. Por isso que eu concordo muito com a Lucinha, que devia ser um direito, né? A gente devia falar sobre isso. Verônica comentou, né, que desde a pandemia a morte está mais presente, o que eu acho ótimo, apesar, né, da perda e do tema e da tragédia, das perdas de todas as vidas. Mas poder falar de morte como alguma coisa muito concreta e muito próxima sempre é fundamental, né, para a gente lidar com ela, se preparar melhor para nós e para dos nossos, né, para esse momento, que é o momento que a gente preferia não fingir que não existe. E ao fingir que não vai acontecer ou não existe, ou não fala sobre isso, isola, bate na madeira porque dá azar, né, essas coisas, a gente deixa de se preparar para isso. E aí vem os processos de Alzheimer, vem os processos de perda de autonomia em vida, que pessoas não fizeram um mínimo de reflexão e preparo de como que elas gostariam de ser cuidadas, né? E isso é Uhum. um cuidado com a própria pessoa que está nesse processo e com quem está em volta, porque às vezes, e isso apareceu no meu escritório, a gente trazendo aqui as nossas experiências, irmãos que divergem sobre o cuidado da mãe, né? Uhum. E a Sim. mãe num processo acelerado de adoecimento, precisando de cuidados, e irmãos discutindo a gestão do patrimônio, que linha de cuidados vão seguir, se vai por um caminho ou vai pelo outro, né? E isso é muito problemático. E o tempo, né, além da tristeza que é, né, para a pessoa que está ali numa situação de vulnerabilidade, ver os seus filhos, as pessoas brigando, né, indo para o litígio, sabe? Então, é realmente. E aí, para fechar meu raciocínio, assim, falar da morte é falar da vida, né? Falar da morte, poder falar da morte como algo concreto, é pensar em como que a gente vai lidar com esse processo nosso dos outros, com qualidade, com autonomia, com dignidade, com respeito, até que ponto eu quero que façam certas intervenções para me manter viva, né? Até que ponto eu quero, né? Eu gostaria, pelo menos, se a legislação permitir, se eu tiver um estado muito deteriorado, né, sem perspectiva, tomar um coquetel desses, me despedir das pessoas com amor. Enfim, eu acho que é esse que é o grande paradoxo que a gente podia deixar assim como mensagem principal hoje, né? Que é isso. Falar da morte é falar da vida, né? Uma coisa está ligada à outra muito com muita clareza, né? Com muita Uhum. força, assim, sabe? É falando de uma coisa que a gente fala da outra, eu acho. Não tem como dissociar. Vou olhar os comentários. Quer comentar alguma coisa? Não, eu ia ler o comentário da Verônica, eu acho. Então vai. É, eu conheço a Verônica. Ah, tá. Eu escuto desde fevereiro pela morte da minha melhor amiga por um câncer que se tornou metastásico por ela se recusar ao tratamento no primeiro ano após descobrir. E eu me senti incapaz. Pois é, essa é Vê, uma pergunta. Vai você, Paty. Estou muito a, falante. não estamos. A questão do luto, ele é natural, né? Agora, uma coisa tem que ser observada, né? Óbvio que não tem uma regra, uma receita de bolo, mas geralmente, né, o que as teorias psicológicas falam é que após um ano, após você passar por todos os eventos significativos já, do tipo aniversário, Natal, sem essa pessoa, é, os pensamentos, né, aquela saudade que dói, né, porque tem a saudade que dói e tem a lembrança boa da pessoa, deveria ir diminuindo, né? Caso isso não aconteça, aí você pode estar entrando numa depressão, você pode não estar conseguindo sair daquele lugar, e aí, né, é um luto não curado, que você deveria buscar ajuda profissional para conseguir lidar com isso. Tem gente que fica estagnado, né, no luto de uma pessoa durante anos, e às vezes até a vida inteira.
Então, esse é um processo de aprendizado. E quando você fala aqui que ela se recusou a fazer o tratamento, eu acho que se pudesse trazer algum consolo, é que ela tomou uma decisão, né? Ela teve autonomia sobre a vida dela, sobre a decisão que ela, né? Se isso Uhum. gerou essa consequência para ela, a decisão foi dela, né? Então, eu acho Eu que ia isso falar isso. traz um consolo, de certa forma, né? Eu ia falar isso, assim, daquela questão que já aconteceu também em algumas situações próximas a mim, né? Alguém se descobrir doente, receber um diagnóstico e ter um período de negação ou de decisão de não fazer um tratamento, né? Conheço uma mulher que descobriu e não resolveu não se tratar. Não vou fazer Uhum, quimioterapia, vou deixar a doença seguir seu curso natural e nem comentou com a filha, né? Assim, a filha quando descobriu que a mãe estava doente, quando ela foi internada, passando mal e morreu rápido. uhum, Ela se sentiu essa filha traída, né, pela mãe, assim, pela mãe, primeiro pelo abandono, que foi, né, praticamente um suicídio na visão da filha, me deixou, né? A filha já era adulta, uma jovem adulta, é difícil para a filha lidar com isso, mas e também o fato de não ter tido a chance de argumentar com essa mãe, de tentar fazer ela mudar de ideia, sei lá, de participar de uma coisa. Poxa, ela uhum. recebeu um diagnóstico desses e não compartilhou, viveu tudo isso sozinha, né? Então ela reviveu um período, foi difícil para ela digerir isso. Então, até que ponto que é ou uma outra amiga que descobriu minha, essa, um câncer de mama, e negou, não, não quero, não vou buscar terapias alternativas, não sei. Foi buscando outros Uhum. caminhos, e aí quando ela decidiu se cuidar, já era tarde demais e não foi possível, e ela acabou falecendo. Parecido com o da Verônica, né? É. Então, assim, em que medida foi uma decisão, né, consciente, que é o primeiro caso que eu descrevi, em que medida foi uma negação própria, até de um processo de aceitação, de luto mesmo, de caramba, estou doente, eu preciso de um Uhum. tempo, e quando eu consegui já foi tarde demais. Mas é isso, tudo passa por uma decisão de alguma maneira, ou de uma capacidade para lidar com aquilo, né? As pessoas Uhum. fazem o que elas podem, muito, né, Patrícia? Então, Sim. a Lucinha comentou: existe um papel em cartório para não fazer medidas heróicas. É isso, para você não tentar manter aquela vida, a distanásia, né? Empurrando a morte a Uhum. qualquer custo, né? Então, pessoas que estão ali já numa situação completamente deplorável, né? Assim, eu já vi gente que eu fui visitar no CTI e você fala: caramba, essa pessoa está lutando para morrer. Ela está precisando, ela é uma luta morrer às vezes, sabe? Uhum. Então, também não é para ser assim, né? Por isso que eu acho muito interessante também que a gente traga o tema dos cuidados paliativos, porque qualidade de vida e dignidade é fundamental, né? Manter a vida a Uhum. qualquer preço, que eu acho que é isso que a Lucinha se refere quando ela fala medidas heróicas, né? Por um protocolo, por uma sem atenção à necessidade, né? Ao contexto, a pessoa, né? Com foco central no paciente, na pessoa. Uhum. É isso. Eu depois acho que vou propor uma live que eu fiz, uma live aqui para gente, uma live sobre esse artigo que eu escrevi, que fala muito dessa mudança de paradigma, né? Deixar de ser paciente e pessoa, como a gente fala, deixar de ser cliente para o advogado e olhar a pessoa, né? Uhum. Né? Então, porque o paciente está dentro de uma série de condutas e protocolos, assim como o cliente, que eu tenho que defender a parte, o réu e tal. Sim. Mas quando eu olho para a pessoa, eu consigo relativizar algumas coisas, sabe? E adaptar todo esse conhecimento, toda a técnica, todo o avanço, toda, né, a necessidade da pessoa, que é diferente uma da outra, né? É. Vou dar uma olhada A nos... Vai você. ó, aqui, manter a vida a qualquer preço é desumano, né? E aqui no Brasil, como eu penso que tem algum protocolo que eles têm que fazer tudo que for possível,
Eu tenho muitos clientes que são médicos de CTI, então eu ouço muito sobre isso. E aí eu tive um caso, na verdade era o filho, que o pai dele estava com 80 e muitos anos, estava no CTI e era aquele dia, todo dia espera entre a vida e a morte. Aí parece que o médico um dia ligou e falou assim: ó, o rim dele hoje funcionou. E aí que todo mundo na família ficou. Aí o médico falou assim: pô, parece que eu dou a notícia para vocês, vocês ficam tristes. Aí meu paciente veio e falou: porque o meu pai já foi. E eles ficam fazendo uns negócios lá e que eu não tenho autonomia nenhuma. É, fazendo o rim do meu pai funcionar por aparelho. E que não é que eu tô triste, mas eu sei que vai ser só prolongar uma coisa que mais cedo ou mais tarde eu não vai. E ele falou que o médico chegou para ele e falou assim: pô, cada notícia que eu dou, quando a notícia é boa, parece que a família fica triste. O que eu faço, né? E aí é isso, né? Que a Sol tava falando, que prolongar o. Como é que ela botou? Manter a vida a qualquer preço é desumano. E eles tinham muito dinheiro, então estava no melhor hospital, com os melhores médicos, não sei o que lá, mas já tinha chegado num estado que o senhor lá já estava muito debilitado, não tinha mais jeito, estava realmente por aparelhos. É isso, né? Aí também tinha a questão familiar. Um filho queria, o outro filho não queria, a esposa queria. É bem complexo esse momento e essas relações, né? E você tá sem voz, tá sem áudio. Desculpa. Esse foi o meu artigo para o livro que eu falei, que era a importância dos processos de diálogo nos cuidados paliativos pediátricos, que ainda tem aquela coisa, você está falando de uma criança, né? Uma criança ou um adolescente. Uma coisa é a gente falar de cuidados paliativos e da aceitação da morte quando a gente está falando de pessoas idosas, velhos, nossos avós, bisavós e até nossos pais em algum momento, muito duro, muito difícil, mas no curso natural da vida, né? Ainda está dentro de um. Mas, assim, quando a gente fala de criança e adolescente, aceitar a morte de uma criança é uma coisa muito difícil, né? Assim, para a família, para os pais, é uma coisa é proibitivo, né? Assim, tem que tentar tudo, qualquer coisa, qualquer custo, a qualquer tempo. E, e existem situações em que não é também, como você descreveu, para uma pessoa, né, não tem perspectiva, né? E isso é pesado. Então, processos de diálogo sempre, né? Quando a gente fala de pessoas e de cuidados, né? Para poder evitar que qualquer que seja o paciente, criança, velho, idoso, adulto, assim, se perca, esse cuidado se perca no meio de um litígio judicial, né? Enfim, Sim. é pesado esse assunto, né? A psicóloga Renata comentou que ela está com essa divergência em 4 irmãos, porém somente eu e mais uma irmã cuidamos da minha mãe. Um deles diz que só deve ser contatado quando ela falecer e que há um direito dele não cuidar. Lucinha falou que o comentário do cartório. Essas são as situações que a gente, né, vê muito. A Denise comentou de uma prima aqui que se envolveu com drogas e acabou sendo assassinada. Acho que está todo mundo falando um pouco aqui de impotência, né? De impotência diante da escolha ou até da doença Uhum. do outro. Porque em que medida até É, o envolvimento com drogas e adicção, né? Não é uma escolha, mas também uma doença, né? com certeza. Alcoolismo. Outra coisa para a gente falar aqui na live, hein? Alcoolismo, né? Dependência química, dependência com remédio, muita gente com Uhum. dependência de remédio, sabe? A gente Compulsão. abrir essa ferida, sabe? Falar porque perpassa muitas situações, né? Relações de codependência. Mas, enfim, também é uma doença, né? Então, a dependência química, como é o caso da sua prima, É quer? é uma doença que leva à morte, né? Exato. Né? Não Uhum. tem a ver com o caráter da pessoa, se a pessoa, sabe? Não, às vezes é uma depressão, um trauma, alguma situação que leva a pessoa a usar.
E aí algumas pessoas usam drogas e saem sendo ilesas, né? Não entra na vida Uhum. delas. Outras simplesmente afundam nesse buraco, né? E por Sim. quê? Uhum. Porque tem, né, alguma. Aí eu já não entendo tanto, mas assim, alguma questão, é uma doença, né? Alguma questão física, química, psicológica, psiquiátrica, Predisposição. emocional, uma predisposição. E algumas, né, Uhum. algumas pessoas caem. E caem mesmo, sabe? Então, falar sobre isso, encarar isso como uma doença, e a gente poder falar disso sem esse tabu, sem essa glamourização, acho muito importante para a nossa sociedade também, sabe? Isso é muito do nosso tempo, sabe? Isso E está na casa de muita gente e é não isso se que eu ia fala. falar. Nós que trabalhamos com, né, famílias e pessoas, de certa forma a gente ouve mais confissões do que outras profissões, eu posso dizer que eu acho que não existe. Bom, vou estar exagerando aqui no meu achismo, essa estatística, mas que não tem ninguém que não tenha um conhecido, alguém na família, pode não ser uma pessoa que está do seu lado, tão próxima, que não sofra desse problema de alcoolismo, de dependência, de drogas, ou de medicação, ou de cigarro. E aí teve um enfisema pulmonar, teve um caso. Estou falando de drogas lícitas e ilícitas. Uhum. E realmente como isso afeta e como falar sobre isso é importante. Eu ouço isso diariamente porque eu sou psicóloga e as pessoas sentam no meu sofá, no divã para falar. É um lugar. Então, para mim, não é um tabu. Eu falo isso abertamente. Ontem eu estava conversando com pessoas no jantar e eu estava falando sobre isso, porque me perguntaram. Então, não é, mas, né, você ele falar que você veio, né? Ah, um tabu, tem que falar, não sei o que lá. E sim, porque as pessoas não falam sobre isso e tá na vida de todo mundo. Tá na vida de todo mundo. Todo Mas mundo. é o que? É preconceito? Falar de doenças psiquiátricas também é muito difícil, né? Se aceitar um diagnóstico, por exemplo, de que você tem alguém esquizofrênico ou também, não, deve ser outra coisa. Até aceitar, existe um tabu, um preconceito, será? O que que você acha? Muito, muito da própria pessoa, de quem tem a problemática, eles mesmos se tem um alto preconceito em relação àquilo, uma dificuldade de aceitar. Quando eu vejo que, né, eu sinalizo que possa ter alguma coisa que precisa ser vista por um psiquiatra também, não só no consultório, às vezes eu tenho que tomar muito cuidado. E a pessoa está ali para isso, porque a pessoa, como assim? Né? E eu falo, não, acho que você deveria ir ver, conversar. Talvez, eu não sou né, não sou médica, mas eu acho que possa ser que o buraco seja mais embaixo. E, Pode ajudar, né? é, e eu sinto que eu tenho que tomar muito cuidado em tocar nesse assunto, porque existe um tabu, um preconceito ainda muito grande. E, gente, é Muito. uma doença como outra qualquer. É, Todo como mundo. um câncer, é como, né, assim, encarar e esse, o câncer a gente sabe também qual é o tratamento, tem que ir lá, quimioterapia, cai o cabelo e tal, duríssimo, mas a gente sabe. Quando é uma doença psiquiátrica ou alguma dependência dessas, como você falou, aí as pessoas tendem a achar que não vou conseguir sozinho, né, ou associam ao caráter, ou sei lá, tem muito preconceito. Hã? A fraqueza. Exato. Eu me lembro que eu tive um câncer de pele uma vez, melanoma, e eu encontrei uma professora, Maria Celina Bodan, de Moraes, e a gente conversou no pilotis da PUC, e ela me disse, eu falei, pois é, estou fazendo um tratamento, não sei o quê, isso tem muitos anos, né? Eu tinha 20 e poucos anos. E aí ela falou, pois é, as pessoas ainda dizem, né, que quando a gente pega um câncer, ela diz que o pai dela que dizia isso, eu acho. É, pô, não sei o quê, você engole muito sapo, você, né, não vive bem a sua vida, não é feliz. Porra, eu tô com câncer, a culpa ainda é minha, sabe? Assim, eu ainda tô. Porque eu não.
fogo, né? Sempre tem essa história, né? Disso, de que eu me lembrei disso porque você falou da fraqueza, né? Então, Aham. a gente associa a doença, o conflito, enfim, qualquer né, falha, erro, Hum. né, que não seja um sucesso absoluto, né, o mundo, o sorriso Colgate, o mundo de Hollywood, sempre sucesso, sempre felicidade, há fracasso, há alguma coisa. Só que é o nosso lado tão humano, é o outro lado, é o nosso outro 50% é fracasso. E o outro lado é fracasso, muitas aspas, né? É doença, e o outro lado é saúde. É sempre a imagem tão genial, né? Tão clichê, mas tão genial do yin yang. Né? A gente é as duas coisas. E por que que a gente, né, não encara esse lado B como sendo tanto nosso lado A e tão necessário, né, para essa coisa acontecer? Porque isso é que eu acho que nos atrapalha muito como na nossa existência, sabe? Assim, de não encarar processos humanos como processos naturais e sim fracassos que não deviam estar acontecendo. Entendeu? É. Bom, para a gente começar a finalizar, eu só A vou finalizar, porque faltam 3 minutos. puxar o gancho pro que eu entendo, né? Nossa audiência está caindo. O papo. É, já tá acabando. Jung falava, né, do lado luz e do lado sombra. Que todo mundo tem o seu lado luz, o seu lado sombra, que é o seu lado sombrio. Mas, né, se a gente for imaginar que a gente tem uma sombra, onde a gente vai, a nossa sombra tá atrás da gente, que a gente precisa olhar para ela, para esse lado sombrio nosso, e que se a gente traz ela para a luz e para a superfície, a gente integra, nós nos tornamos seres íntegros, né? Na integralidade, e que isso faz você talvez ficar muito mais no seu lado luz do que no seu lado sombra, mas você precisa trazer isso, você precisa olhar para esse lugar, né? E a gente vem a negação, a gente não quer olhar para isso. E quando a gente olha, a gente floresce. Muito bem. Bom, Terminou acho que é isso. bem. Terminei Uma com live luz. totalmente diferente do que eu imaginei que seria. Achei que a gente fosse falar besteira, que a gente fosse, né? Que coisa. Pois eu também. Interessante, interessante. Eu adoro essas surpresas. Eu É bom, né? também. Sim, tô com saudade de te ver pessoalmente, presencialmente. Eu também, tenho muitas novidades Então vamos boas. marcar. Ótimo, eu também. Gente, obrigada por estarem com a gente até agora. Se vocês acharam que essa live pode ser útil para alguém que está vivendo algum momento ou pensando sobre isso, enfim, mandem um aviãozinho, vai ficar salva, tá? No feed do nosso do Base Diálogos, tá? Obrigada pela participação, Verônica, Renata, Lucinha. Obrigada por Luciana, por compartilharem, Júlia, né? Compartilharem as histórias de vocês com a gente, tá bom? Foi Foi muito ó. importante. Um beijo, Beijo, gente. Paty. Tchau. Beijo, Olivia. Tchau.